Deus colocou um tema muito lindo e profundo no Ministério Mulheres que Vencem, nesse tempo, que significa aviva. Eu quis pesquisar sobre o que significa avivar, avivamento, aviva. Eu descobri que avivar significa trazer a vida naquilo que está morrendo. Avivar, segundo o dicionário bíblico, significa sarar para viver. Às vezes nós acabamos confundindo avivar com ressuscitar, e não é a mesma coisa. Se ressuscita quando morre, e avivar traz vida quando ainda não está morto, mas está para morrer, está morrendo. Então o avivamento significa eu posso reagir diante de Deus quando eu sinto sintomas na minha vida que de alguma maneira eu estou me definhando espiritualmente falando. Eu sinto a minha comunhão com Deus adoecendo, empobrecendo. Deus deixa um caminho, busca esse caminho. Sara para viver. Diga glória a Deus. Traz a vida naquilo que está morrendo. É o que Deus está fazendo neste tempo. Tem muito vento de Deus soprando aqui hoje. Tem muita vida de Deus hoje nas narinas, nos corações, nos chamados, nos ministérios, nas famílias, nas amizades, nos relacionamentos, no seu casamento. Amém? Quem aqui quer viver um tempo de avivamento, de sarar para viver? Diga: eu serei sarada para viver. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, as nossas vidas, aviva, Senhor, a nossa igreja. Aleluia. Posso trazer uma palavra para você que vai ser um caminho de eu e você sermos avivadas, e além de sermos avivadas, sermos recompensadas. Fala para a irmã que está do seu lado: agora você não conversa comigo não, porque Deus vai falar. Amém? Fala para a sua vizinha: fica quieta só hoje. Escute aí, queridas. Se nós queremos sermos saradas para viver, que é um dos melhores conceitos que eu descobri, o que significa avivar, sarar para viver. Eu quero dizer para você que existem dois lugares na geografia espiritual que eu e você devemos estarmos frequentemente para sermos saradas, para sermos avivadas, para sermos recompensadas por Deus. Dois lugares que você não deve abrir mão desses lugares.
Se for para mim, fala que eu estou pregando. Aleluia! Se for o pastor Maurício, fala que eu não posso atender agora. Primeiro lugar, se você quer ser sarada para viver, e se você quer ser recompensada, primeiro lugar que você deve estar frequentemente é este: igreja, casa de Deus. Amém? E perdoe, querido, posso ser pastora hoje aqui na sua vida? Quem não está na igreja não está em Cristo. Nós precisamos deste lugar. Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, você não apenas aceitou Jesus como a cabeça da igreja. Você aceitou Jesus como o corpo inteiro. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Então você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, entendendo que Ele é o cabeça, mas que nós somos o corpo de Cristo reunido. Somos membros. Cada um de nós somos membros, somos parte do corpo de Cristo. E quando isso aqui acontece, como está acontecendo hoje, o corpo completo de Cristo está reunido. Então, se eu recebo Jesus como meu Senhor, que é o cabeça, eu preciso receber também os outros membros. Eu preciso receber o irmão da direita, o irmão da esquerda, o altar, o pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor, a tia da escolinha. Porque é o corpo. Primeiro lugar que você precisa estar para viver. Aleluia. É estar na igreja como o corpo de Cristo. Precisamos nos reunir de maneira coletiva. Para prestarmos um culto a Deus. Isso é uma profissão de fé pública. E Deus, Ele quer que você o testemunhe publicamente, que você o serve. Tanto que Ele diz que até para nós recebermos a Ele, Ele espera que essa decisão seja feita no coletivo, seja feita diante dos olhos das pessoas, seja feita publicamente. Eu sempre disse algo e não abro mão dessa convicção no meu coração que Deus me deu. Ninguém nunca pisa na igreja em vão. Eu e você estamos aqui. Sabe quem está na nossa casa agora? Você está aqui, Ele está na sua casa. Quando a gente entra na igreja, o Espírito Santo entra na nossa casa. Quando nós colocamos os pés aqui, os pés de Jesus caminham no chão do nosso lar. Deus está agora lá dentro da sua casa abençoando a sua família, a sua vida, os seus filhos. Você esforçou para pisar aqui.
Deus também não mediu esforços para colocar os pés dentro da sua casa hoje. Posso ser profeta de Deus? Quando você chegar em casa, vai ter um presente de Deus para você lá. Minha irmã, nós precisamos da igreja. Precisamos cultuar a Deus de forma coletiva. Precisamos nos reunir. Precisamos aprendermos a vivermos o amor. A sermos treinados por Deus. Amém. Pastora, mas às vezes a gente encontra pessoas difíceis na igreja. Esse lugar é um hospital. Tem muita gente doente sendo curada. Emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. Hoje, quando eu almoçava com o pastor Renato, em poucas palavras ele disse algo, e eu guardei no meu coração e já vou viver. Que às vezes nós nos deparamos com pessoas difíceis na jornada da vida para a gente lidar. E às vezes nós queremos eliminar aquela pessoa da nossa estrada. Nós queremos tirar aquela pessoa daquele ambiente. Mas a gente precisa aprender a fazer uma oração. Meu Deus, eu quero orar por aquilo que a pessoa precisa. O que está faltando na vida daquela pessoa para ela ser uma pessoa melhor? Amém. Quem está entendendo aí? Deus, eu vou orar ao Senhor, porque eu não estou entendendo porque aquela pessoa é assim comigo. Então, o que falta na vida daquela pessoa para ela ser uma pessoa melhor, para ela ser uma pessoa mais realizada? Me ajude a orar, para ela conseguir o que falta na vida dela. Aleluia. O Senhor diz na palavra dele em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, não deixem a vossa congregação como é de costume de muitos, não deixe de se reunir. Não deixe a vossa congregação como é costume de muitos. Quando Deus está falando, não deixe a vossa congregação, essa palavra congregar significa se reunir. Não deixe de se reunir. Você precisa frequentar a igreja, ou seja, estar frequentemente na igreja, ser assíduo à casa de Deus. Esta é a casa do oleiro, a casa do pão. O lugar que nós somos transformados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Onde Deus trabalha as nossas deficiências. Onde Deus nos ensina a vencer, a lutar. A entender melhor o ser humano, o problema das pessoas. Onde o Espírito Santo vai nos ensinando a sermos mestres no amor. Se nós entendermos o propósito do que é estar reunido para cultuá-lo e adorá-lo. Diga glória a Deus. Quer ser sarada para viver? Quer ser recompensada? Volte a congregar. Se tem às vezes vindo pouco à casa de Deus, melhor isso aí. Porque Deus, Ele quer ser cultuado pelos membros do corpo de Cristo.
Quem entendeu, diga glória a Deus. Fala para a irmãzinha que está do seu lado, você para de sumir, viu, irmã? Aleluia! O filho pródigo descobriu que não vale a pena sair da casa do pai. Ele até achou que estava meio ruim lá dentro. Mas ele percebeu que a melhor coisa do mundo era estar na casa do pai. Como você cresce emocionalmente, meu irmão? Você pode aplaudir Jesus por isso? Olha para os seus pés e diga: toma jeito. Aprenda a pisar mais na casa de Deus. Em nome de Jesus. Estenda um pouquinho. O segundo lugar para que você seja sarada para viver e para que você seja recompensada, que você deve estar frequentemente, que você não deve deixar de frequentar. Mateus 6,6. Se conseguir para mim a tradução quarto. Mateus 6,6. Vê se consegue a tradução que fala quarto, por gentileza. Em vez de aposento, quarto. Qual é o primeiro lugar que nós precisamos estar para viver? A igreja do Senhor. Não despreze a casa do Pai. Você precisa deste lugar. Sua família precisa deste lugar. Você precisa uns dos outros. Você precisa do seu pastor. O seu pastor de você. Diga glória a Deus. E qual é o segundo lugar, pastora Nadir, que eu preciso estar para que o avivamento de Deus esteja em minha vida? Você precisa frequentar o quarto. Você precisa estar frequentemente na igreja e frequentemente no quarto da oração. Ah, povo bonito! Se a gente entender esse mistério de Deus, não tem vida que não mude. Não tem vida que não seja recompensada. Não tem vida que não receba galardão. Não tem vida que não experimente o extraordinário de Deus. Entenda, avivamento. Precisamos aprendermos a adorar a Deus em conjunto. Precisamos aprendermos a adorarmos a Deus em secreto. Avivamento, vida pública no altar. Avivamento, vida nos bastidores no altar. Tem gente que frequenta só a igreja, mas não frequenta o quarto. A comunhão dela com Deus fica meio desnivelada. Você precisa dos dois. E diz assim, Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então, quem? Quem? Solta a voz aí, mulherada. Quem? Que observe em segredo. Os recompensará.
Quem frequenta o quarto vai ter recompensa. Guarda isso no seu coração. Eu preciso estar frequente na igreja. E eu preciso estar frequente no quarto da oração. E vou ser sarada para viver. E vou passar por uma fase mais profunda da minha comunhão com Deus. Você vai experimentar o que não experimentou. Vai viver o que ainda não viveu. Se esses dois lugares for frequentado por você. Amém. É interessante que Deus fala que nós precisamos frequentar o quarto. O quarto é onde estão as nossas coisas. Sim ou não? O quarto é o lugar mais reservado de cada um de nós. É no nosso quarto que nós nos sentimos mais à vontade. É no nosso quarto que está ali a nossa verdade, a nossa intimidade. Sim ou não? Sabe por quê? Deus diz que nós devemos frequentar o quarto e tornar o quarto um lugar de oração. Observe que nós levamos as nossas emoções e os nossos sentimentos para o quarto. Se alguma coisa te acontece e você fica aborrecida, chateada, para onde que a gente vai? O que a gente faz lá? Fecha a porta. Estou falando o que acontece conosco, sim ou não? E a gente fecha a porta para deixar bem claro: eu preciso desse momento. Não estou bem, eu preciso desse momento. Geralmente nós vamos para o quarto e nós levamos para dentro do quarto o que nós sentimos, nós levamos para dentro do quarto as nossas emoções. E se nós não aprendermos a transformarmos o nosso quarto no lugar de oração, o diabo transforma o nosso quarto no lugar de opressão. No lugar de tristeza e no lugar de angústia, aonde ele consegue bombardear a nossa mente, os nossos pensamentos, e nós ficamos ali projetando coisas de autodestruição. Saio da igreja, nunca mais falo com aquela pessoa, nunca mais volto naquela empresa, vou pedir conta. Amanhã eu sento com aquele rabugento do meu marido e digo para ele: acabou, não aguento mais esse chulé no pé, essa rogação a noite inteira. Fala a Deus. Levamos ou não para o quarto os nossos sentimentos e as nossas emoções? Ou você leva o Espírito Santo para dentro do seu quarto, ou o espírito maligno vai te acompanhar. Quem está entendendo, amada igreja? Tem gente que o quarto dela é um lugar de choro, é um lugar de tristeza, é um lugar que já até fez besteira e ninguém sabe, já tomou remédio ali sozinha. Diga: está amarrado em nome de Jesus. O seu quarto tem que ser um quarto de oração, diz o Senhor. Leva os seus sentimentos, leva as suas emoções para o quarto, mas para o quarto da oração. Aviva, Senhor!
Nos ensina a dar valor à tua casa e a valor ao quarto. Aviva, Senhor, o seu povo. Temos sido um povo falido de vida de oração, porque nós não temos frequentado o quarto da oração. Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Transforma o seu quarto em lugar de cura. Transforma o seu quarto em lugar de recompensa. Não um lugar onde o diabo aumente a sua dor. Não um lugar onde o diabo estraga a sua mente. Não um lugar de pecado, aleluia. Mas um lugar de avivamento. E você começa a conciliar. Estou frequentemente na igreja, estou frequentemente no quarto, estou frequentemente no quarto, estou frequentemente na igreja, estou frequentemente no quarto, estou frequentemente na igreja, estou frequentemente no quarto, frequentemente na igreja. A igreja passa a viver. E Deus, Ele diz: entra no seu quarto, fecha a porta. Irmãos, eu quero que você entenda o que a pastora Nadir vai falar, o que acontece no mundo espiritual. Quando você faz do seu quarto um lugar de encontro com Deus. Eu vou ali, mas volto, tá bom? Quando Satanás, ele estiver entrando no quarto, para quê? E não ouvi nada. E você faz esse gesto aqui, ó. E você fecha a porta. Espiritualmente falando, as portas abertas na sua vida, as brechas abertas na sua vida, que está dando condições ao diabo para entrar e trazer perturbação. Quando você fecha a maçaneta, elas começam a ser fechadas. Coloca isso no teu coração, tá bom? Quando você entra no teu quarto, fecha a porta para buscar a Deus. Portas do diabo são fechadas na sua vida. Portas do diabo são fechadas na vida dos seus filhos. Portas do diabo são fechadas no seu ministério, no seu chamado. É uma linguagem espiritual que o inferno entende. A Maria entrou no quarto e fechou a porta. Tenho certeza que aquela porta que eu tinha para entrar na vida do filho dela vai ser fechada. Vale, está entendendo, irmã? Aviva, Senhor. Sabe por que tem tanta porteira aberta para o diabo? O diabo está entrando e está saindo a hora que quer e só está trazendo morte. Muitos têm perdido o valor de estar frequentemente na casa de Deus. E a maioria de nós temos perdido o valor do que está frequentemente dentro do quarto da oração. E ele diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore.
Converse com Deus lá. Busque a Deus de maneira pública, busque a Deus de maneira coletiva, mas tenha bastidor na tua vida. Você vai viver um tempo de avivamento. Irmãos, essa receita de Deus não falha. Seu relacionamento com Deus vai crescer. E sabe o que é mais lindo? Sabe por que o diabo nos impede tanto de frequentarmos o quarto da oração? Porque quando se fala de quarto, está dizendo que lá nós vamos encontrar a pessoa de Deus como Pai. Vai entendendo? Observe no Mateus 6,6, você pode ler comigo? Mas quando orares, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu em segredo. Então, chama ele de você tem um, a igreja tem um pai. Um pai que vê, um pai que observa, um pai que ama, um pai carinhoso, um pai amoroso, um pai que defende, um pai protetor, um pai que, se você não está conseguindo vencer aquela luta, ele diz assim para você: filho, como o rei Josafá, fica adorando aí no quarto, deixa que eu vou lá resolver. Um pai valorizador. Entenda que você tem um pai. E quando a gente começa a frequentar o quarto da oração, a gente vai entendendo isso. Poxa vida, eu tenho um pai. Abba, Pai. Um pai que te abraça. Um pai que você vai sentir a presença dele enxugando as suas lágrimas, conversando com você, te abraçando, te protegendo, dizendo: eu estou por perto. Seu pai aqui. E o diabo não quer que nós venhamos descobrir isso. Que Deus se revele a nós como um pai. Porque o seu relacionamento com Deus vai crescer. Vai ser relacionamento de filho. Você vai começar a viver com o poder de filho. Lembra daquela canção? Me dá poder de filho. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Você descobre que você é filho. Você descobre que você é amado. Que você não está sozinho. Irmãos, quem aqui tem pais vivos? Levante a mão. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa que conversa com a gente é um abraço de um pai. É um abraço de um pai. Está entendendo as recompensas do quarto?
É engraçado que já tem um tempinho que eu não vejo o meu pai. Você já reparou que a gente sabe o cheirinho do pai da gente? Não é assim, pastora? Todo pai tem o seu cheirinho, né? Sim ou não? Não estou falando de perfume, não. Tem o seu cheirinho. Sim ou não? Único. Você, quando abraça o seu pai, você consegue trazer à memória o cheirinho dele? Hã? Estou falando de fanatismo não, tá, igreja? Estou falando de profundidade. Relacionamento de pai e filho, de filho com pai. Vai chegar um momento tão gostoso na sua comunhão com Deus, no seu avivamento com Deus, que você vai começar a sentir que Deus está no quarto, porque você sentiu o perfume dele. Fala para quem está do seu lado. Quer avivamento, minha irmã? Ser sarada para viver. Frequente a igreja e frequente o quarto da oração. Em nome de Jesus. E eu encerro. E o pai, que observa, algumas traduções diz que vê, em segredo, os recompensará. Você está precisando de uma recompensa na tua vida? Deus quer te dar prêmio. Deus quer te dar muito galardão, muitas vitórias, muitas bênçãos. No quarto tem recompensa. Eu estava também pesquisando o que significa recompensa. Encontrei um tanto de sinônimo. Encontrei recompensa, sinônimo, galardão, sinônimo, prêmio. Descobri também no dicionário Aurélio que uma recompensa só é dada quando nós atingimos boas metas. Amém? Aí o Senhor que observe, que vê, que você está frequentemente na igreja, que você está frequentemente no quarto, você está atingindo as suas metas, você está finalizando o que começou. Ele começa a te recompensar. Diga glória a Deus. Você vai começar a viver um tempo de bênçãos. Além de muito avivamento, de muita vida de Deus dentro de você, muita vida de Deus sendo levada através de você para dentro da sua casa. Você vai começar a ter o que nunca teve, a chegar aonde nunca chegou, a receber o que nunca recebeu, e a viver com esse pai lindo que nunca viveu. Diga obrigado, Jesus. Amém? Frequente o e você vai ter a viva. E vamos aplaudir o Senhor Jesus.